Vamos então para a resolução de questões a respeito de estequiometria. A primeira questão é uma questão do Enem que diz o seguinte: o carvão é um combustível que tem várias substâncias em sua composição. Em razão disso, quando é representada sua queima com o oxigênio, que tem a massa molar 16 gramas por mol, simplifica-se elaborando apenas a combustão completa do carbono, que tem massa molar 12 gramas por mol. De acordo com o conteúdo médio de carbono fixo, o carvão é classificado em vários tipos, com destaque para o antracito, que apresenta, em média, 90% de carbono. Esse elevado conteúdo favorece energeticamente a combustão, no entanto, libera maior quantidade de gás que provoca efeito estufa. Supondo que a queima completa de 100 gramas de carvão antracito, a massa de gás liberada na atmosfera é em grama mais próxima de. Primeiramente, você deve observar que nessa questão de estequiometria não foi dada equação química e é necessário a equação química. A equação química aqui em questão é a combustão do carvão. E ele menciona que nós vamos simplificar essa combustão do carvão como sendo queimada apenas o carbono. Simplifica-se, começa bem aqui, simplifica-se elaborando apenas a combustão completa de quem? Do carbono. Então, a combustão completa do carbono vai ser carbono mais oxigênio, porque toda combustão ocorre na presença de oxigênio, para formar o quê? Para formar CO2, que é o gás carbônico. Reação entre carbono mais oxigênio forma CO2. Vamos então para o que a questão está pedindo. Supondo a queima completa de 100 gramas de carvão antracito, lembrando que o carvão aqui está sendo representado pelo carbono. Então, nós vamos queimar 100 gramas de carbono que está no carvão antracito. A massa de gás que vai ser liberada na atmosfera é de CO2. Então, quantos gramas, X gramas de gás carbônico vai ser liberado na atmosfera? Uma observação importante aqui nessa questão é a seguinte: ele dá essa informação aqui, que o carvão antracito ele apresenta em média 90% de carbono. Aqui ele está falando de grau de pureza, que todo o antracito que é utilizado, nem todo o antracito é feito de carbono. No antracito, quanto de carbono em média nós vamos ter? Nós vamos ter 90% de carbono. Significa que 100 gramas de carvão antracito que está sendo dado aqui, olha só, 100 gramas de carvão antracito. Significa que 100 gramas de carvão antracito que está sendo dado aqui não é todo de carbono. Significa que eu vou ter 90 gramas de carbono. Professor, por que vai ser 90 gramas de carbono? Porque no antracito eu tenho apenas 90% de carbono, um teor elevado de carbono, diga-se de passagem. Se eu estou utilizando 100 gramas de carvão antracito, destas 100 gramas de carvão antracito, apenas 90% dela vai ser de carbono, o que equivale a 90 gramas. Beleza. Então, 90 gramas de carbono que contém no carvão antracito vai produzir quantos gramas de gás carbônico? X gramas. Aqui está a nossa primeira linha da regra de 3. Eu quero deixar bem claro para você que numa questão de estequiometria, a primeira linha da regra de 3, que vai resolver essa questão, ela tem o dado que a questão fornece,
que aqui é 100 gramas de carvão antracito, com 90% de carbono, que equivale a 90 gramas de carbono. E a pergunta que é feita, que aqui no caso é quantos gramas de gás carbônico vai ser liberado. Aqui na segunda linha, nós vamos tirar da equação química, ou seja, 1 mol de carvão reage com 1 mol de oxigênio para produzir 1 mol de gás carbônico. Nós vamos ter que tirar a massa do carvão. Ele diz aqui que a massa do carbono é 12 gramas, tem 1 mol de carbono, então equivale a 12 gramas de carbono. 12 gramas de carbono deve produzir quanto de gás carbônico? Tira a massa do gás carbônico, o que eu vou tirar aqui abaixo. O CO2 vai ter 1 carbono vezes a massa dele, que é 12, que vai dar 12. E o gás carbônico tem 2 oxigênios vezes a massa dele, que é 16. Professor, como é que eu sei que a massa do oxigênio é 16? Aqui está, ó. Massa molar do oxigênio, 16 gramas. 2 vezes 16, 32. Somam-se os dois valores, nós vamos ter uma massa de 44 gramas por mol de gás carbônico. Então, eu tenho 1 mol de gás carbônico que vale 44 gramas. Agora, você vai multiplicar meios pelos extremos, onde nós vamos ter x vezes 12, que vai dar 12x, igual a 90 vezes 44. 90 vezes 44. X será igual 90 vezes 44 vai dar 3.960, que vai ser dividido por 12. Então, x será igual 3.960 dividido por 12 vai dar 330 gramas. 330 gramas de quê, professor? De gás carbônico que vai ser liberado na atmosfera. Portanto, o item correto aqui da questão do Enem vai ser a letra D, 330 gramas.